Amém, meus amados. Hoje é sempre 21 de julho de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. Amados, continuando aqui falando, sobre como o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele olha o comportamento humano, como que Ele trata o comportamento humano, o que tudo isso vai ocasionar. Eu quero ler ainda com os irmãos, sempre em Malaquias, o capítulo 4. Nós vimos no vídeo anterior a diferença entre o justo e o perverso. Tinha o profeta Malaquias, ele fala, o Senhor, ele fala através da boca do profeta Malaquias. Tinha dois grupos de pessoas, de homens, E um era perverso e o outro era justo. Como que a gente sabe qual era a diferença? Porque o perverso, eles falavam, por que nós vamos guardar os mandamentos de Deus, os ensinamentos, vamos, seguir os estatutos dele? Se o ímpio, se aqueles que não respeitam o Senhor, tem tudo, a vida deles vai sempre de vento em popa. E ali o grupo dos justos ouviam aquilo, viam aquilo e diziam entre eles, eles temiam a Deus e falavam, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, eles observavam aquela situação com certeza e olhavam com espanto. E o Senhor atentava para os dois casos e diante do Senhor tinha um memorial onde se escrevia todos os comportamentos daqueles justos, E ali no final o Senhor iria abençoá-los. Eu falei de modo muito resumido, é um texto pequeno, mas tem que ler devagarzinho para a gente não se embrulhar. E a gente falou muito bem sobre esse texto no vídeo anterior, Malaquias capítulo 3, do versículo 13 até o 18. E agora, para concluir a conversa, a gente entra no capítulo 4, na minha Bíblia, intitulado O Sol da Justiça e o seu Percursor. Então vamos ler. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade, eles serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias, citado aqui em Malaquias capítulo 4, é João Batista, tá? Você vai ver essa referência, Mateus capítulo 11, versículo 14, para quem duvida. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, deixe o sujo sujar-se ainda mais, Você vê lá em Apocalipse um texto que diz, que os ímpios, que o sujo, ele vai sujar-se ainda mais, ele vai se atolar na sua maldade, mas o justo, o santo, vai se santificar ainda mais. Justo? Amados, eis que vem o dia e arde como fornalha. E olha, meus queridos, esse dia está próximo, porque na nossa geração, a maioria daqueles que têm estudado as Escrituras creem que o nosso amado Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nome em hebraico, ele vai vir na nossa geração, levar a tua noiva, levar a sua noiva. E esse levar a noiva vai ser o guardar os seus santos do dia mau. Ele vai nos preservar, ele vai nos guardar por um pouco de tempo. A Bíblia fala sobre isso.
Ele vai nos dar livramento, Ele não destinou-nos para a sua ira. Então, do mesmo jeito que em Malaquias você vê a diferença entre o justo e o perverso, o sol da justiça e seu precursor, você vê também em outros livros, lá no Novo Testamento, dando promessa para que o Senhor vai nos guardar no dia mau. Então, meu amado, minha amada, olha, eu tenho conversado com muitos irmãos. Tem uma irmã nossa muito querida. Eu não posso falar quem que é essa irmã. Ela não me permite. Ela é uma pessoa que está esperando a resposta de Deus, está esperando o mover de Deus na vida dela. Mas essa irmã se encontra numa situação muito delicada, economicamente falando. Essa irmã, ela só está tendo no momento uma saída, olhar para o céu. Porque ela com seus filhos está a qualquer momento para ser despejada de casa, da onde ela não está conseguindo honrar com o aluguel. E ela está a ponto de morar debaixo da ponte, morar na rua, pelo que eu entendi. E ela toda vez que me escreve, ela falando, ora por mim, porque eu creio que o Senhor vai cuidar de mim, Ele sempre cuidou e eu creio que Ele vai cuidar. E o cerco, meus amados, pelo que eu consegui entender, ele está muito fechado, sabe? Mas o Senhor, Ele tem uma promessa para o seu povo. Ele tem a promessa que diz que o sol da justiça vai resplandecer sobre os filhos de Deus, os justos. Ele vai nascer para cada um de nós. E nós vamos pisar os soberbos, a cinza deles. Nós vamos saber, meus amados, que o Senhor é Deus de justiça. E Ele vai cometer justiça no meio dos ímpios. Ele vai cuidar. Ainda que tarde, o Senhor, Ele vai executar justiça nessa terra. E toda lágrima vai ser enxugada. Toda lágrima, toda tristeza, toda falência. Não é só essa irmã que eu conheço que está passando por uma situação e ela não tem ninguém que a ajude. Ela não tem um local para ir, ela não tem. Ela está olhando para o céu. Eu já conheço essa irmã há alguns anos. Eu tenho acompanhado a história dela. Tem outras irmãs, outros irmãos que eu conheço que também estão passando situações que quando a gente ouve a história, a gente até quer ajudar de algum modo, mas por mais que a gente ajude a todos, de um modo ou de outro, a gente vê que a gente precisa ver a provisão do Senhor na vida dessas pessoas. São pessoas que se o Senhor não estender a mão da misericórdia e realmente arrumar uma solução para eles, essas pessoas elas vão sofrer. Elas vão ficar em situações que eu não desejaria para nenhum de nós. Amados, que a gente continue sendo pessoas de bem, que a gente continue seguindo os estatutos, as leis da palavra do Senhor para o nosso coração. Que a gente aprenda, meu querido, minha querida, a amar o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor tire dos nossos corações todo o egoísmo. Que o Senhor tire do nosso coração, meu amado, toda arrogância, toda prepotência, toda vaidade. Meus queridos, que o Senhor nos ensine realmente a pensar naquele que está tendo fome, para que nós venhamos a dar de comer, naquele que está tendo sede, que nós venhamos a dar de beber, naquele que está se sentindo frio, e a gente vai e entrega para eles um manto para esquentá-los. Porque Jesus disse, tive fome e me destes de comer, tive sede. E ali eles perguntam no último dia, no dia do julgamento, provavelmente, quando foi que tu tivestes fome, tivesse sede, e nós te demos de comer, de beber? E aí ele respondeu, a cada vez que vós destes a um desses meus pequeninos, a mim mesmo me destes. Lembrando, meus queridos, que nós caminhamos nessa terra como peregrinos, e a gente precisa olhar para o céu. A Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, eu fico vendo situações que chegam para mim, eu vou ficando angustiada. Queria eu poder ajudar realmente todo mundo. Queria eu ter recursos para abençoar a vida de pessoas. Mas a gente vai olhando, meus amados, eu confesso, a seara é realmente muito grande. São muitos pedidos de oração, são muitos pedidos de socorro, auxílio, conselho.
pessoas precisando de socorro físico, digamos assim. Infelizmente eu não tenho como ajudar todo mundo, mas uma coisa eu posso dizer: toda vez que aparecem casos extremos, eu não vou deixar de colocar aqui diante dos irmãos e pedir aos irmãos juntos para tentar arrumar uma solução. Tem situações extremas que estão vindo ao meu encontro, e a cada momento que vem, não vem 2, 3, 10, vem uma de cada vez. E cada uma delas, meus amados, eu acho que vale a pena a gente considerar. Eu não quero ser uma pessoa que o Senhor vai dizer no último dia: eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu precisei ser consolado e você não me consolou com as suas orações, com a sua atenção. Muitas das vezes a gente precisa ouvir pessoas passando por apertos. A gente precisa aprender a respeitar o limite do outro. Tem pessoas que agora estão chegando para os caminhos do Senhor. E às vezes você que está escutando já se sente tão cheio de entendimento, uma ovelha gorda já se fez. E aí vem alguém te pedir ajuda, te pedir conselho, orientação. Você não tem paciência. Você até critica essa pessoa, você julga essa pessoa. Você fala: você ainda está nesse assunto, isso é coisa velha. A realidade é que a palavra de Deus diz que nunca teve nada de novo debaixo do céu. É sempre as mesmas coisas. A palavra diz que não tem nada de novo. Deus, ele estabeleceu a terra como ela é e ela está crescendo, está vivendo. A diferença é que nos últimos dias a ciência se multiplicou, mas a filosofia do caráter humano é sempre o mesmo. Existem homens bons e existem homens maus. Existem homens que pecam e pecam e pecam e se lambuzam e morrem. Existem homens que pecam, se arrependem e vivem. A palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e sempre. A palavra diz que terá o evangelho eterno. Então, meus amados, vamos nos despojar dessa arrogância de achar que nós estamos em tempos mais superiores do que os nossos antepassados, as gerações passadas. Vamos nos despojar desse sentimento de grandeza, de achar que a gente sabe tanto porque a gente já leu tanto. E tá chegando aquele tadinha, aquela coitadinha lá que não tem ideia de nada. Vamos aprender a ouvir, vamos aprender a servir, vamos aprender a abençoar, meus amados. O mundo está prestes a explodir diante da justiça e da ira do Cordeiro. Se você que está me ouvindo quer ser guardado para daquele grande dia, porque vai ser grandioso, que você guarde os estatutos do Senhor. E guardar a palavra do Senhor não é só ler não, meu amado. É praticá-la em cada uma das suas partes. Eu peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Eu peço ao Espírito Santo que essa palavra toque o coração de cada um que está escutando. E que cada um possa dar um passo à frente para abençoar quem é que precisa ser abençoado. Abençoe com as suas orações, abençoe com a sua curiosidade, com o seu interesse. Não fique no mar da indiferença. Eu tenho visto muita gente na indiferença. Casos em que você apresenta para os irmãos, você conhece um grupo de irmãos, você apresenta o problema e não tem nenhuma resposta. Coisas que nos entristecem. Pessoas que depois dizem: eu amo todos vocês, como a mim mesma. Meus amados, vamos abrir os olhos. Vamos tirar um pouquinho o olho das profecias aí do Facebook, das notícias, dos vídeos que estão mostrando os sinais do final dos tempos e vamos colocar em prática o amor que o Senhor tem despejado, derramado em cima de cada um de nós. Procurando o que fazer para abençoar, porque é tempo de colheita, meus amados, e nós precisamos dar ao que fazer. A palavra diz: tem 2 no moinho, 2 num campo. Quer dizer, a igreja, ela está trabalhando, mas qual é o trabalho que você está fazendo? Pense, meu querido, minha querida. Procure se informar. Procure doar alguma coisa de você mesmo para o reino do Senhor. Ajude o próximo, ajude o necessitado, ajude a viúva, ajude o órfão. Ajude aquele que está precisando de ajuda. Amém? Eu deixo essa palavra. Eu espero que o Senhor toque o coração dos irmãos e que vocês se despertem para fazer algo maior na vossa vida, porque isso é galardão para vocês, honra para a vossa vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém, amém e amém.